27 dias na estrada, eu continuo perdido. Eu acabei de ter a honra e o privilégio de ir num dos festivais mais famosos que vieram do subcontinente indiano, o Holi, o Festival das Cores. E mano, foi uma loucura. Isso é além da imaginação. O dia começou muito cedo, mas já começou muito animado. Eu acabei de acordar e já me colocaram um bagulho vermelho na testa. Eu ainda nem saí daqui e já tô cheio de tinta. Todo mundo se reuniu na frente do hostel para esperar o resto das pessoas descerem. No meio do caminho a gente parou num bar para comprar bebida e tinta. E fez novos amigos que engrossaram as nossas falanges para nossa marcha em direção ao Holi. Nem começou ainda. Eu nem fui ainda. Eu tô, na rua de casa. Quando tem festival ou outro tipo de evento aqui no Nepal, que você nota como é populosa a Ásia. As ruas estão sempre cheias, parece que a gente tá num formigueiro. Mas um formigueiro bem colorido e animado. Mas o que é esse festival que tem pelo menos 1.700 anos? O Holi é que nem um monte de festa que tem pelo mundo inteiro, é para comemorar a chegada da primavera. O dia é de acordo com o calendário hindu, mas rola geralmente na lua cheia de março. São 2 dias de festa. O primeiro chama Holika Dahan, ou Choti Holi. De dia as pessoas montam umas fogueiras e ficam rezando em volta delas, e aí de noite elas acendem o fogo que simbolicamente vai queimar o mal da alma delas. O segundo tem 4 nomes: Rangwa Holi, Dulete, Dulandi ou Dulivandan. É nesse que todo mundo vai pra rua e fica jogando pó colorido e água com corante um no outro. A galera fica andando com uns batuques na rua que nem se fosse bloquinho de carnaval em São Paulo. No mesmo dia de noite as pessoas vão pra casa tomar um banhinho e depois vão na casa de gente querida, trocar uns docinhos, perdoar as inimigas e reatar amizades perdidas. Ele chama Holi por causa da Holika. Ela é irmã do rei demônio Hiranyakashipu. Esse demo era o rei de Multan, e ele ganhou um superpoder que fazia ele quase indestrutível. Aí ele ficou super arrogante, achou que ele era maior que Deus, e queria que todo mundo venerasse ele. Só que o próprio filho dele discordava, porque ele era devoto de Vishnu, e aí o Hiranyakashipu ficava puto da cara. Ele torturava o filho dele, mas nada disso funcionava. Aí Holika, que é a irmã do demo, convenceu o sobrinho dela a sentar numa fogueira apagada com ela. Só que ela tava usando uma capa imune a fogo, e o sobrinho não. Quando ela acendeu o fogo, a capa voou dela pro Prahalada magicamente. Então ela pegou fogo e ele não. Isso deixou o rei demônio Hiranyakashipu muito puto. Mas não por muito tempo, porque o Vishnu apareceu na sua encarnação de Narasimha e matou o rei demônio. Aí a reza que a gente falou no começo significa a Holika, que é super malvada, sendo queimada. No dia seguinte de quando o mal tinha sido eliminado, as pessoas foram até a fogueira e ficavam passando as cinzas na cara. Isso acabou se misturando com o ritual de primavera super colorido, e aí o pó, que eram as cinzas, passou a ser colorido. E isso é o Holi. Ele é comemorado principalmente na Índia, no Nepal e nos países da diáspora hindu, mas muitos países do ocidente também importaram a festa, o que eu acho que é ótimo, porque festa é ótimo. E a minha experiência foi maravilhosa. Obviamente me perdi no meio do caminho. Na festa, depois de uns bons drinks, eu incorporei o espírito do carnaval, porque, eu sou feito de carnaval. Então eu acabei perdendo a roupa também, fiz um monte de amigo nepalês, encontrei um monte de amigo do hostel e me perdi no caminho de volta pra casa. Ainda bem que eu encontrei uma galera que eu conhecia e eles me ajudaram a encontrar o meu caminho de volta. Foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. O Holi tem muito a ver comigo. Eu também tô meio que saindo de um inverno pra entrar numa primavera. Tem muita coisa na vida que pode deixar a gente se sentindo mal. Uma delas é quando você percebe que você não tem os mesmos valores que o resto das pessoas. Você olha em volta e o que deixa os outros felizes não te deixa feliz. E aí você vai pra um lugar muito ruim dentro da sua própria cabeça, onde você começa a sentir que você não pertence a esse mundo, que você é diferente, mas você tem que fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. E você é cobrado pra tirar prazer das mesmas coisas. Então você só faz coisa que você não gosta, e aí você começa a ficar meio anestesiado, a não sentir mais nada. A comida perde o gosto, você não consegue mais dormir, e você vai ficando cada vez mais inerte. E quando eu tava bem congelado nesse inverno, foi que eu decidi vir pra cá, deixar pra trás todo mundo que eu amo. Mas aqui eu tô sendo feliz, eu tô voltando a sentir as coisas, eu tô fazendo aquilo que me traz prazer e satisfação e alegria. Só que voltar a sentir as coisas tem o seu lado negativo. Você começa a ter um monte de sentimento negativo também, coisa que você não sentia antes e agora tá sentindo. Eu tô bem inseguro em relação a isso tudo. Tô com medo, tô com vergonha do que as pessoas vão pensar de mim, agora que eu tô me expondo desse jeito. E ter vergonha é realmente uma coisa que não fazia parte da minha vida passada. Eu não me importava muito com o que os outros pensavam. Eu não tenho certeza se esse projeto vai dar certo, mas eu tenho certeza que eu tô me sentindo bem e que é muito bom voltar a ver as cores dessa primavera. Vejo vocês na estrada.
Oi, gente linda, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem no Facebook, se inscreve no canal do YouTube e tem também o Patreon, para quem quiser ajudar o Wonderful a continuar no ar através de crowdfunding. É só se inscrever, tá bom? Vejo vocês daqui a 2 dias. Aliás, vocês me veem daqui a 2 dias, quando eu me preparo. Mentira, teve um incêndio ontem aqui que eu apaguei, então o vídeo vai ser sobre isso.